Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, mais uma manhã gloriosa, estamos juntos, em torno da palavra, podemos meditar e eu quero sempre nesse início convidar você para todos os dias, às 6 horas da manhã, estaremos aqui lendo a palavra, estamos meditando de forma cronológica nela, temos aqui já uma irmandade que se reúne todos os dias. Eu quero convidar você também para estar comigo. Sempre acontece aqui neste perfil e tem sido um tempo abençoador. Também, irmãos, eu quero hoje, desde já, hoje é um dia importante na vida das nossas irmãs e eu quero louvar a Deus pela vida delas. Feliz Dia das Mulheres. É um dia que nós celebramos e no final eu quero orar por cada irmã que está aqui, quero orar, por todas vocês, celebrando, por a vida que o Senhor tem dado. Amém, minhas irmãs? Tá aqui o Ícaro, tá a nossa irmã Sônia, tá a Camis, tá também a Cris, o Sandro, o Allan Kardec. Que bom, meus irmãos, já estamos juntos aqui. A nossa leitura de hoje, irmãos, está no livro de Números, capítulo de número 31 e 32. Números capítulo 31 e 32. Terminamos ontem a ministração vendo Jesus, ele colocando uma perspectiva nova sobre a questão do voto. Então, quando olhamos o voto, na velha aliança, ele tinha suas regras, precisava ser cumprido, tinha seus rituais a serem feitos. Quando olhamos a nova perspectiva, que é Cristo, falando sobre isso, ele vai dizer assim, que nós não devemos jurar, não devemos jurar pelo céu, por Israel, por nada. Nós devemos ter uma palavra, e a nossa palavra precisa ser sim, sim, se sim, sim, e se não, não. Nós não podemos falar uma coisa e ter uma outra atitude. Então Jesus, ele sobe o nível. Então foi isso que nós meditamos ontem. Deus nos abençoe. E hoje, irmãos, o capítulo de número 31, ele vai trazer aquela realidade. O povo havia profanado o templo, o tabernáculo, com o povo de Moabe e com as mulheres midianitas, com a orientação de Balaão, depois o texto agora vai dizer isso, e aí Deus, ele chama o povo e fala assim, olha, agora vocês vão à guerra contra esse povo, porque eu vou trazer juízo sobre eles, porque esse povo fez os homens pecarem, e agora eu quero que eles sejam eliminados. E eu sei que é um texto difícil, irmãos. E aí eu vou pedir bastante atenção para entendermos o que Deus está querendo dizer aqui. Então, Deus ele é um Deus justo, irmãos. Deus é um Deus justo. Então, quando não há arrependimento, significa que não há transformação. E se não houver transformação, o que tem é morte. E aqui, quando nós estamos olhando, irmãos, no contexto da velha aliança, o pecado, ele separava, ele gerava morte na vida dos homens. Hoje, ele gera uma morte espiritual, mas aqui a morte era física. Então, o que Deus está chamando? Fala assim, olha, houve um pecado, o povo de Israel morreu por causa desse pecado, agora o pessoal de Midian, que era uma nação, se você olhar na história, eles eram até da mesma raiz, eles eram Midian, que os midianitas nasceram de Abraão também. E aí eles vão contra, o Senhor manda eles irem contra esse povo. Então vamos ler aqui, Números capítulo 31, verso 1. O Senhor disse a Moisés, vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você morrerá e será reunido aos seus antepassados. Então, irmãos, aqui tem duas coisas acontecendo. Deus está mandando o povo se vingar e também está avisando Moisés da sua morte, que acho que não foi uma mensagem fácil, irmãos, de receber. Por mais que ele já fosse um homem idoso, mas nunca uma mensagem fácil, Mas Deus estava terminando, e falando assim, olha, vai ser a sua última ação, esse é o seu legado, vai se encerrar aqui. Uma coisa que é importante, irmãos, nós destacarmos. Primeira coisa, se Deus nos chamou, precisamos ser obedientes até a morte. Moisés, ele poderia olhar e falar assim, eu vou morrer,
Né? Eu não quero mais, né? Não, mas ele foi obediente até a morte. Irmãos, precisamos obedecer, ainda que isso nos custe. Seja obediente. Deus colocou você numa posição, obedeça. É isso que nós precisamos extrair daqui para as nossas vidas. Nessa luta, irmãos, que Deus envia o povo, eles vão porque Deus estava mandando e eles saem vencedores. E eu quero ler com você também. Números 31, versículo capítulo 7. Atacaram Midian como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Os 5 reis medianitas morreram na batalha. Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. E também mataram à espada Balaão, filho de Pior. Então, nós lemos lá sobre Balaão, da jumenta, né? Então, esse também morreu porque o texto vai dizer que ele que incitou o povo, porque ele viu que Deus não ia amaldiçoar o povo, Deus estava abençoando, e ele sabia que tinha um jeito, que era o pecado. E o pecado, irmãos, ele gera morte mesmo. O pecado gera morte. Só que Deus, ele é justo, né? Então, como nós aplicamos isso nos nossos dias, irmãos? Né? Jesus, ele nos dá um exemplo. Ele vai dizer assim, que se teu olho pecar, arranca ele fora. Se a tua mão direita pecar, arranca ela fora. É claro que Jesus, ele não está sendo literal quando ele diz arranca fora. Mas a simbologia que ele traz, ele está dizendo assim, ó, se por acaso, né, são coisas que você está enxergando, vendo, que está fazendo você pecar, você precisa romper com isso agora. E qual é a forma de romper, irmãos? Tirando isso da nossa vida. Então, eu vou trazer exemplos práticos. Se, por exemplo, a pornografia é um problema, se isso tem consumido a sua vida, como você se livra dela? Né? Você não pode assistir. Então, desinstala, não tenha aplicativo, fique sem celular, se necessário for. Mas não sem computador, e seja onde for você consome isso. Para que isso não mude, não mexa na sua vida. Então, se tem algo, eu peguei um exemplo, mas tem tantos outros. E cada um tem que olhar para dentro de si. Que te faz pecar, arranca fora, porque foi isso. O que Deus estava fazendo? Aquela nação fez o povo pecar. Então o convívio, eles morariam ali. O convívio com aquela nação, né, que levou aqueles homens à idolatria, fariam eles pecar. Então o que Deus estava fazendo? Tirando a nação de Moabe, né, aqui não é ainda os moabitas, mas é os medianitas, do meio do povo. Eles tinham acabado com os homens daquela cidade. Por quê? Porque eles tinham tido atos sexuais, né? Com aquelas mulheres em frente à tenda, né? E Deus, ele estava trazendo esse juízo, irmãos. É importante termos, irmãos, que nós vamos ler uma parte complexa da palavra, e eu peço a sua atenção. Por quê? Porque aqui nós estamos fazendo uma leitura descritiva, irmãos. Ela não se aplica para os dias de hoje. Amém, meus irmãos? Vou deixar isso claro, porque é uma leitura, é um texto bem difícil da palavra, e nós vamos ler com cuidado. Então nós vamos ler agora, Números, capítulo de número 31, verso 16. Preste atenção, ó. Foram justamente elas que seguiram, ele está falando aqui das mulheres. Por quê? Porque eles mataram todos os homens, mas eles trouxeram como espólio de guerra as mulheres, as crianças e os bens. Preste atenção. Que era o comum, normalmente era assim que acontecia. Mas neste caso, Deus tinha mandado acabar com tudo. Vamos lá, 16. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente em Pior. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Agora, matem todos os meninos e todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem. Irmãos, porque nós olhando esse texto hoje, né, pensando no nosso mundo moderno, isso gera um choque, porque não se aplica algo dessa natureza, né? Nós não temos direito à vida, ainda mais por esse motivo, mas nós precisamos entender o contexto da época, irmãos, e isso é importante. No contexto da época, né, Deus ali com seu ato de justiça, ele disse assim, olha, não, também, né, não só os homens morrerão. Por quê? Porque o pecado entrou por esta via, né? Então, irmãos, nós precisamos como aplicarmos esse texto na nossa vida hoje. Nós precisamos romper, irmãos, com qualquer prática pecaminosa. É isso que Deus está querendo dizer para nós hoje. Cortar isso, irmãos, da nossa vida, sabe? Qualquer raiz de pecado, irmãos.
Os nossos olhos precisam serem bons. Nós não podemos, irmãos, permitir que a raiz, porque a raiz, né, você sabe como ela é. Ela vem pequenininha, ela vai se aprofundando, ela vai tomando, ela vai passando por onde ela precisa passar, derrubando. Então, quando a raiz do pecado, ela toma a nossa vida, irmãos, ela vai, sabe, dando o seu jeitinho para nos deixar firme daquela forma. Então, como cortar? Você precisa tirar o mal pela raiz. É isso que nós precisamos olhar. O que Deus estava aqui falando não era contra uma mulher ou contra uma criança, porque nós vamos olhar isso e nós vamos ver que Deus tem, na nova aliança, um tratamento diferente, eu já vou trazer aqui. Mas o que nós precisamos olhar, irmãos, é que o pecado vai matar você. Ele vai te destruir. Cedo ou tarde, vai chegar uma hora que você vai estar tão envolvido que é difícil, você não consegue mais sair. Só a misericórdia e a graça de Deus. Então hoje, irmãos, assim como Moisés estava dizendo, olha, rompa com isso aqui, porque foi esse o caminho do pecado. Nós precisamos romper com o pecado da nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, como nós falamos, né, isso choca com os valores, mas Jesus ele traz um novo entendimento de como você precisa tratar. Então ele vai falar assim, que o seu inimigo, o inimigo da sua vida, se é uma pessoa, por exemplo, ele vai falar, ame o seu inimigo. Jesus muda a forma, porque na verdade a nossa batalha já não é mais contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades que atuam numa esfera espiritual. Então é na oração e é vencendo a nossa carne que nós somos vencedores. A Bíblia vai falar sobre a mulher que ela tem que ser cuidada como o vaso mais frágil, né? Que das crianças é o reino dos céus. Então, irmãos, é claro que o que estamos lendo aqui, de forma literal, não se aplica, mas a parte espiritual sim, porque o pecado ainda gera uma separação. E só o sangue de Jesus, irmão Edson, o Wendel, ele pode nos resgatar dessa vida pecaminosa. Então a guerra hoje, irmãos, é carne versus espírito. Quem você está alimentando? Se você está alimentando o seu espírito, se você tem adorado, buscado ao Senhor, se você tem orado, como nós temos feito aqui, o seu espírito vai se fortalecendo. E a sua carne, os seus desejos, as coisas que te fazem pecar, elas vão ficando em segundo plano. Então o que nós precisamos? Fortalecer o nosso espírito nesta guerra. Amém, meus irmãos? Deus aqui, irmãos, está fazendo dessa forma porque Ele está definindo a sua matriz. Ele está dizendo para o povo, olha, eu não aceito o pecado. Eu não aceito o pecado. É isso que Deus está fazendo. O pecado me desagrada. Por isso, irmãos, da forma dura que Deus faz. E Deus não faz só isso com homens e mulheres, com crianças e mulheres. Deus fez isso com os homens, quando eles pecaram e mais de 20 mil foram mortos, né? E aqui, irmãos, eu passo para a segunda parte desse texto. A hora que eles voltam, irmãos, eles voltam vitoriosos. Irmãos, quando somos obedientes à voz do Senhor, nós saímos vitoriosos, irmãos. Independente da batalha que estivermos lutando. Olha só Números 31, 27 que diz: dividirão os despojos em duas partes, entregarão metade para os homens que lutaram na batalha e metade para o resto do povo. Irmãos, quando, irmãos, nós somos obedientes ao Senhor, não só nós somos abençoados, mas todos que nos rodeiam. É isso que está acontecendo aqui. O povo lutou e foi obediente, irmãos. Até na área difícil, até na situação difícil, eles foram obedientes. Porque, irmãos, eu imagino que obedecer até quando precisou sacrificar as mulheres ali que haviam pecado, eu imagino que não foi fácil, mas eles foram obedientes. E a obediência, irmãos, ele traz vitória para você e para o povo. Então, quando somos obedientes à voz do Senhor, quando obedecemos à voz do Senhor, irmãos, nós somos vitoriosos. Então, nós precisamos o quê? Olhar o que a palavra diz e sermos fiéis àquilo que Deus tem nos ensinado. Amém, meus irmãos? O povo saiu vitorioso. Então, Deus tem vitória para a igreja. Deus tem vitória para você. Talvez o que você precisa hoje, e Deus me trouxe aqui hoje, nessa manhã, para dizer isso a você, é se posicionar. Se posicione. E Deus vai te dar vitória nessa guerra que você está lutando, nessa batalha que você está lutando, nessa dificuldade que às vezes você olha e fala, não sei o que fazer. Mas Deus vai te dar vitória se você se posicionar, Cris. Deus vai te dar vitória, irmão Edson. Se nós se posicionarmos, Deus vai nos dar vitória. Irmãos, um outro ponto que ele trata aqui nesse texto está em Números 31, 37. Ele diz assim, ó:
das quais 675 eram tributos ao Senhor. Eu estou aqui pegando o texto, mas isso aqui ele está falando, né, daquilo que eles pegaram, né? Eles pegaram animais, pegaram riqueza, ouro, prata, né? E eles vão pagar o tributo. E aqui é algo importante, irmãos. Daqui a pouco nós vamos chegar no período de fazer o nosso imposto de renda, né? E, irmãos, nós precisamos ser fiéis. Cristão precisa ser fiel, irmãos. Fiel naquilo que tem que se fazer. Tem que pagar o imposto? Paga imposto, irmão. Não retém aquilo que não é teu. Jesus ele vai confirmar isso dizendo assim, ó, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, irmãos. O que você precisa entregar para o governo, irmãos, entregue, sabe? Com honestidade. E aquilo que você precisa, irmãos, glorificar ao Senhor, também faça da mesma forma. E o que é para você viver? Desfrute, irmãos. Desfrute, porque essa é a vontade do Senhor. Quando Deus ele traz o povo, ele divide para o povo desfrutar. Fala assim, olha, agora vocês entregam o que é para entregar no tabernáculo, o que é o imposto, e desfrute do resto. Você está entendendo, meus irmãos? Agora não vamos, irmãos, pegar aquilo que é para pagar para o governo e querer desfrutar. Dar um jeitinho, sabe? Dar aquele jeitinho, arrumar aquela nota. Não faça isso. Isso vai trazer maldição para a sua vida, sabe? Por quê? Porque talvez, irmãos, o leão, como a gente fala, ele não vai perceber. Mas Deus sabe. E Deus sabe a intenção do seu coração. E se o nosso coração é mau, nós estamos pecando. E é isso que gera morte. Se fosse na velha aliança, seríamos eliminados. Na nova aliança, morremos espiritualmente, né? Porque a nossa carne tomou o lugar. Então o nosso espírito, diante da nossa carne, ele é abatido, né? Então nós ficamos fracos, não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. E a carne está forte, está musculosa. Escuta o que o Senhor está dizendo. Se hoje o Senhor te abençoou e você tem condições, sabe? Pague o que tem que pagar. Porque só paga muito imposto, irmãos, quem recebe bastante. Se Deus prosperou você, é bênção, aí você vai pagar bastante imposto, porque Deus te prosperou, né? Faça boa gestão, você vai desfrutar, né? Se hoje você está numa posição que não ganhe tão bem, ora a Deus, Deus vai te abençoar, mas também não vai precisar pagar imposto. Então nós precisamos, irmãos, olhar para isso com bastante atenção, tá bom? Números 32 vai começar, irmãos, e aí ele traz um outro tema, ele vai falar, irmãos, sobre a tribo de Ruben e de Gad. A hora que o povo de Israel é vitorioso naquelas nações que nós lemos anteriormente, eles, Seom e Og, né, eles querem ficar naquela terra, porque a terra aquelas cidades já estavam fortificadas e tinha currais para eles colocarem os animais. E eles falam, olha, nós queremos ficar aqui, né, aqui pra gente já tá bom. Só que aí Moisés dá uma advertência, porque o que tinha acontecido? Quando o povo viu a terra e viu que a terra tinha gigantes, eles falaram assim, né? 40 anos atrás, aqui eles estão, irmãos, chegando na terra prometida. Eles chegam e falam assim, não, a terra é difícil, né? Não vai dar, nós não vamos conseguir. E eles desanimaram o povo. E aí Moisés chama a atenção deles, fala, olha, se vocês estiverem com essa intenção no coração, foi por causa disso que toda a comunidade ficou 40 anos e morreram todo mundo. Ele começa a chamar a atenção, com preocupação disso gerar desânimo no povo. Vamos ler, irmãos? É um texto mais longo, mas vamos ler. Números 32, 10 a 15, olha só. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele jurou, de todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Caleb, filho do Quenizeu, Jofoné e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele, e se ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo este povo. É o que Moisés estava falando, irmãos. Mas Deus sonda o coração. Deus sabe a intenção, irmãos. E aqui há algo importante. Esses homens estavam pedindo, mas o coração deles não havia uma maldade. Porque nós vamos ver que depois eles falam assim, não,
Nós queremos usar porque aqui é bom para os nossos gados, mas nós iremos na guerra com vocês. Nós vamos entrar na terra prometida até que todo homem, né, da nossa tribo esteja com a sua terra, nós estaremos juntos. E aí Moisés fala, não, então tudo bem. Então, irmãos, Deus vê a intenção do nosso coração. Deus conhece, mas o que Deus está fazendo aqui, através de Moisés, e nós podemos tirar isso como lição? Deus está orientando. Deus está dizendo assim, olha, nós morremos e tivemos sofrimento por causa dessa atitude. Porque a nossa carne, irmãos, ela quer a tranquilidade. Ela não quer a guerra. A nossa carne não quer, irmãos, a batalha. A nossa carne quer tranquilidade, sossego. Mas o que Deus estava mostrando? Que nós precisamos permanecer fiéis. E aqui eu quero também destacar o exemplo de Caleb e Josué, irmãos. Pensa você ver a sua geração inteira passando. Todos aqueles que nasceram junto com você morrendo. E Deus preservando vocês porque vocês foram fiéis. É isso que espera o cristão, irmãos. Talvez você vai ver gerações morrendo, pessoas perecendo, mas a palavra nos dá uma garantia, irmãos, que nós viveremos eternamente. Ainda que morramos, naquele dia nós vamos ressuscitar e estaremos com o Senhor. Foi o que Deus preservou Caleb e Josué, porque eles foram fiéis. Deus vai preservar os seus filhos. Deus vai preservar a sua igreja. Deus vai nos preservar. E é isso que precisa, irmãos, encher o nosso coração. Amém, meus irmãos? É isso que precisa encher o nosso coração. Quando Moisés está dando testemunho desses homens, é porque o testemunho, irmãos, ele ecoa. O nosso testemunho ecoa, irmãos. E é importante. E aí uma coisa que me chama a atenção, irmãos, e eu já vou encerrar para orarmos, é que Moisés ele está dando testemunho, ele está ensinando. Uma coisa que precisamos aprender, irmãos, é discipular a nova geração. O que Moisés estava fazendo com esses meninos, eles não tinham vivido o que os pais viveram. Então ele está dizendo, olha, foi por causa dessa atitude que os seus pais morreram no deserto. Não cometa o mesmo erro. Nós precisamos discipular, irmãos, quem está perto. Falar, olha, não cometa esse erro. É nosso papel, assim como Moisés fez. Amém, meus irmãos? As tribos, elas agora, irmãos, retornam vencedores. E aqui Deus começa a dar vitória ao povo, para eles herdarem a terra prometida. Começa a dar as primeiras terras onde eles vão herdar. E eu quero orar. Quero orar pelo quê, irmãos? Para que Deus fortaleça a nossa vida espiritual, para resistirmos ao inimigo, para permanecermos fiéis até o fim, irmãos. Eu quero orar, irmãos, para que a carne, irmãos, não tome ocasião na nossa vida, para que sejamos livres do pecado e agradecer, né, ao Senhor pela promessa, porque sabemos que um dia Ele vai voltar para nos buscar, e orar pelas irmãs também. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, eu quero orar, porque nós precisamos, nessa luta, resistir ao inimigo. Resistir às potestades que tentam, Senhor, nos colocar para baixo, nos tentam humilhar. E a nossa luta não é mais contra a carne, contra o sangue, contra uma tribo, contra um país, contra uma nação, não. Mas a nossa luta, Pai, é contra o pecado. O pecado, Senhor, que tenta nos dominar, tenta nos colocar numa situação de escravidão. Tenta, Senhor, fazer com que coloquemos em nossa mente que podemos fazer, que temos o direito de fazer aquilo que Deus diz que não é para fazer. Então, Pai, nos ensina a ser obedientes até o fim, Pai. Que possamos, Senhor, olhar para as suas escrituras. Mesmo, Senhor, se já estamos numa idade avançada, mas que sejamos fiéis, Senhor, à sua palavra, Senhor. Ainda que, como Moisés, que já era um homem idoso, que já tinha um decreto sobre a sua vida que não herdaria a terra, mas mesmo assim, diante da palavra do Senhor, ele foi obediente. Não recebeu aquilo que imaginava, mas permaneceu fiel. Que sejamos assim, Pai. Possamos permanecer fiéis, mesmo sem receber aquilo, Pai, que almejamos, porque Deus tem algo superior, maior, como diz a palavra no livro de Hebreus. Nós clamamos por isso, Pai. Também quero orar, Pai, por todas as irmãs, todas as mulheres que aqui estão. Obrigado as que estão aqui e as que vão assistir esse vídeo. Pai, o Senhor
nos deu, Pai. As mulheres que são mulheres batalhadoras, mulheres honradas, mulheres que sustentam suas famílias, que cuidam, né, das suas casas, mulheres, Senhor, que são inteligentes, que desenvolvem, que fazem coisas, Senhor, brilhantes. Eu oro por elas, pedindo que o Senhor continue a abençoar nessa data que celebramos, Senhor, o Dia Internacional da Mulher. Eu agradeço, te louvo, Senhor, por esse tempo e te agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Eu quero só lembrá-los que, né, todo dia, né, nós temos devocional. Hoje eu estou feliz, nós estamos aqui com 13 pessoas, irmãos. E eu costumo dizer que domingo é dia de live, porque teve uma live que no domingo não entrou ninguém. Mas hoje, olha só, nós estamos aqui, irmãos, juntos, né? Felizes, por quê? Porque domingo também é dia de devocional, é dia de olhar para a palavra, irmãos. E foi essa palavra que Deus quis que tratássemos, né? Nós não planejamos, nós vamos tratar uma palavra para o dia da mulher, não. Nós abrimos a palavra e vemos na sequência Deus vem falando, porque era isso que Deus tinha para falar hoje para a gente. Amém, meus irmãos? E amanhã tem uma nova palavra, 6 horas da manhã, nós vamos ler a palavra de novo. Então eu quero chamar você para estar junto conosco aqui amanhã, 6 horas, orando e lendo a palavra. E hoje, irmãos, nós vamos ter no nosso culto de celebração aqui na Avenida do Taboão, 3659. Se você pode, vem estar com a gente, vai ser uma bênção. Tem aqui, ó, vários irmãos aqui da igreja, a Nalda, né? Tá aqui a Gislene, tem aqui o Sandro. Então, meus irmãos, se você puder, você vem e procure os irmãos, fala, você tava na live, os irmãos falam, tava. Você vai conhecer essa irmandade pessoalmente, tá bom? Então, Avenida do Taboão, 3659. Amém, meus irmãos? 10 horas. E que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um domingo, irmãos, abençoado. Tire esse tempo para você usufruir da família, ter tempo com a família, sabe assim, ó, juntos, e também ter tempo, irmãos, com Deus. Não deixe de congregar hoje. Se você não pode vir aqui, vá numa igreja perto da sua casa, vai ser uma bênção. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe.